Aurora estava sentada na beira da cama, olhando para o nada. Era uma manhã silenciosa, mas dentro dela havia um barulho que ninguém escutava. Um barulho que vinha do passado, daquilo que ela tentou esquecer, mas que nunca deixou de existir. Havia dias em que ela acordava bem, em que parecia que tudo tinha cicatrizado. Mas bastava uma lembrança, uma frase, um gesto, e a ferida abria de novo, como se tivesse sido feita ontem. Ela sempre acreditou que o tempo curava tudo, mas agora entendia. O tempo, às vezes, só organiza a dor de um jeito mais silencioso. Aurora tinha sido ferida por alguém que ela nunca imaginou. Não era só atitude. Era a quebra de confiança. O rompimento invisível que fica na alma. Ela se lembrava do dia, da voz, do olhar. Tudo parecia congelado na memória. E, por muito tempo, ela carregou aquela mágoa com as duas mãos, como quem acredita que está protegendo algo importante, mas a verdade era outra. O peso estava destruindo ela, não protegendo nada. Certa noite, Aurora recebeu uma mensagem de uma amiga que não via fazia tempo. A frase era simples, mas entrou na alma dela como se tivesse sido escrita para aquele momento. O perdão não é para quem te machucou, é para você voltar a viver. Aurora releu aquela frase várias vezes, e pela primeira vez, ela sentiu algo que não conseguia explicar. Como se Deus tivesse usado aquela mensagem para tocar exatamente a parte dela que ainda estava presa. Naquela noite, Aurora fechou os olhos e deixou que a lembrança viesse. Ela não fugiu, não disfarçou, não tentou empurrar para longe. Ela encarou. A dor veio forte. Veio como um nó apertando o peito, mas ela não correu. Porque naquele momento, Aurora entendeu. A cura só começa quando a gente para de correr da ferida. Ela respirou fundo e falou em voz baixa, quase como se estivesse falando com a própria alma. Eu não quero carregar isso para sempre. Foi a primeira vez que ela admitiu que estava cansada. Cansada de lembrar, cansada de sentir, cansada de reviver o que aconteceu, cansada de carregar quem a feriu dentro do próprio coração. A Aurora percebeu que a mágoa tinha virado uma prisão e que a chave estava nas mãos dela o tempo todo, não na da outra pessoa. Então, ela fez algo que nunca tinha feito. A Aurora colocou a mão no próprio peito e fez uma oração simples, mas sincera. Deus, tira isso de mim. Eu não quero mais viver assim. Me ensina a perdoar. E Deus respondeu. Não com palavras, mas com uma paz leve que ela sentiu no fundo do coração. Uma paz que dizia silenciosamente, você não merece viver acorrentada a uma lembrança. Você nasceu para voar. Nos dias seguintes, a Aurora começou a entender coisas que nunca tinham feito sentido. Ela percebeu que perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa voltar atrás. Perdoar não significa dizer que o outro estava certo, nem permitir que te machuquem de novo. Perdoar é simplesmente soltar o que te destrói por dentro. É um ato de coragem, não de fraqueza. Perdoar é escolher a própria paz, não justificar o erro dos outros. Perdoar é dizer, eu mereço viver leve. A Aurora começou a ver a vida de outra forma. Cada lembrança que surgia, ela repetia mentalmente. Isso não manda mais em mim. E pouco a pouco, o que antes arrancava lágrimas, agora apenas existia. Sem emoção, sem dor, sem controle, ela entendeu uma das maiores verdades espirituais. Quando você perdoa, você não liberta a pessoa. Você liberta a si mesma. Ninguém precisava saber que ela tinha perdoado. Ninguém precisava pedir perdão. O perdão era entre ela e Deus. Entre a ferida e a cura. Entre o passado que doeu e o futuro que a esperava. E a Aurora começou a sentir algo que há muito tempo achava que jamais voltaria a sentir. Leveza, tranquilidade, respirar sem peso, caminhar sem sombra. Ela percebeu que, enquanto segurava a dor segurava ela também. Mas no dia em que soltou, a alma dela abriu espaço para o novo. E o novo começou a chegar. A Aurora passou a se olhar no espelho e enxergou uma mulher que ela nunca tinha visto antes. Uma mulher que sobreviveu. Uma mulher que se levantou. Uma mulher que decidiu viver. Porque no fundo a Aurora entendeu. O perdão não muda o que aconteceu. O perdão muda você e agora era a vez dela escolher a própria vida. Hoje, quando perguntam como ela conseguiu, a Aurora sorri e responde com a serenidade de quem finalmente encontrou paz. Eu perdoei. Por mim e você, que está ouvindo esta história, talvez esteja segurando uma dor que não precisa mais ser sua. Talvez esteja preso a um passado do qual Deus já quis te libertar.
Talvez esteja carregando o que te impede de seguir. Hoje você pode fazer o que a Aurora fez. Respire fundo, coloque a mão no peito e diga: eu deixo ir, eu escolho a paz. Eu me liberto. Não é um processo rápido, não é fácil, mas é possível. E começa com uma decisão. Você merece viver em paz. Você merece viver leve. Você merece libertar. O primeiro passo é o perdão. E o perdão começa agora. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E se você está passando por uma luta, lembre-se, buscar ajuda profissional é um ato de força. Obrigado por ouvir. Se inscreva para mais reflexões como essa.